Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruniel e vamos dar continuidade à nossa aula de inglês, que vai preparar vocês para responder com mais facilidade e melhor as questões da prova de inglês do Enem. Então vamos começar. O assunto que vamos ver hoje, nós vamos dividir em duas partes. Essa aula nós vamos ver a parte 1, na próxima nós vamos ver a parte 2. O assunto que nós vamos ver está relacionado com a formação das palavras. Mas, professor, o que isso tem a ver com o Enem? Então, vamos começar. Palavras derivadas. São palavras compostas de sufixos e prefixos. Mas, professor, o que tem a ver isso? O que isso tem a ver com o Enem? Então, pessoal, é o seguinte. Para a gente poder ler melhor um texto, nós precisamos ter, no mínimo, um bom vocabulário, ou seja, conhecer um certo número de palavras, adjetivos, substantivos, verbos, principalmente substantivos e verbos. Por quê? Eu vou dizer agora o porquê. Porque, pessoal, muitas outras palavras de língua inglesa, como assim da mesma maneira que é no português, temos muitas palavras que são derivadas de outra. Ou seja, se você conhece uma palavra em inglês, o seu significado, possivelmente você vai saber o significado de outra palavra que é derivada dessa primeira que você sabe. Ou seja, como eu posso saber isso? Conhecendo os seus sufixos e prefixos. Então, esse é o assunto que vamos ver por aqui hoje. Prefixos e sufixos nas palavras de língua inglesa. Ok? Então, vamos começar. Nessa parte 1, como eu falei que a aula seria dividida, nós vamos ver apenas os prefixos. Na outra, nós vamos continuar com os sufixos, ok? Então, vamos começar. Palavras derivadas. São palavras que são compostas por sufixos ou prefixos. Como aqui temos o exemplo da palavra happy. Happy. Happy é um adjetivo. Então, se adicionarmos um prefixo, ou seja, se adicionarmos essa partícula que vem antes da palavra, ficaria unhappy. Unhappy significa infeliz, já que happy é feliz. Já adicionando o sufixo happy, se eu adicionasse só o sufixo happiness, seria felicidade. E se eu adicionasse um sufixo ou um prefixo e um sufixo, unhappiness, infelicidade. Olha aqui nesse exemplo, só aprendendo um sufixo e um prefixo, nós já aprendemos 3 palavras diferentes que poderíamos ter encontrado em qualquer outro texto que estivermos lendo. Ok? Temos também respect. Se eu colocar disrespect, desrespeito, ou respectful. Respectful dá essa ideia de cheio, então, cheio de respeito, então, respeitoso. E disrespectful, então, é cheio de desrespeito. Mais 3 palavrinhas novas que são derivadas da palavra respect. Então, vamos começar, pessoal. Os prefixos. O que eles significam quando são, como eu posso dizer, acoplados a uma palavra? Eles têm uma intenção, como por exemplo, o prefixo quando ele é acoplado a um verbo, ele refaz, a um verbo ou adjetivo, ele refaz a ação, ele reverte a ação desse adjetivo e também indica o oposto de. Vamos ver alguns exemplos. Unnecessary. Sabemos que necessary significa é o adjetivo necessário.
E o vai significar então é desnecessário. Temos também unreal. Real significa real. Então unreal é o oposto de real, de real. Então é irreal. Agora já em verbos, quando colocamos esse prefixo quando vemos o prefixo adicionado a um verbo, significa que aquela palavra vai significar exatamente a ação contrária que ela representa. Ou seja, esse verbo vai ser a ação contrária do que ele é. Por exemplo, lock significa aqui. Lock significa trancar. Unlock, ou seja, qual a ação reversa de trancar? Destrancar. Unlock. Load, carregar. Qual a ação reversa de carregar? Reverter a ação de carregar. Descarregar. Unload. E por aí vai. Temos os prefixos in, eu, am e ir, que também vai significar o oposto de ou não. Nesse caso, em adjetivos. Como, por exemplo, se adicionarmos isso ao adjetivo adequate, que significa adequado. Se eu colocar o in, vai ficar inadequado, inadequate. Por exemplo, legal, que é legal, vai ficar ilegal, illegal, não legal, ou seja, ilícito. Impossible, impossible vem de possible, que significa possível. Então, qual é o oposto de algo que é possível? Impossível. Por exemplo, esses aqui são bem parecidos no português. Por exemplo, irregular vem de regular. Regular significa normal. Ou seja, algo que não é normal é anormal. It's irregular. E por aí continua. No momento, agora temos o prefixo des, que também tem a ação que ele serve para reverter uma ação ou ele nega aquela ação do verbo. Por exemplo, temos aqui disagree, que vem de agree. Agree significa concordar. Ou seja, eu reverto a ação de concordar. Então, eu discordo. Então, aqui fica o verbo discordar, disagree. Aqui temos disconnect, que vem do verbo connect. Ou seja, estou negando a ação de conectar. Então, estou desconectando. Então, é desconectar, disconnect. Disappear. Appear, que significa aparecer. Qual é a ação contrária? Qual a ação reversa de aparecer? Desaparecer. Disappear. Também temos o de, que também tem a mesma função do des, que é a de reverter uma ação. Ou seja, code, que significa code, codificar. Decode, descodificar. Forest, florestar, como também significa floresta, mas nesse caso aqui é um verbo. Forest. The forest significa desflorestar. Aqui temos outro prefixo, mes. Mes, que quando ele é acrescentado ao verbo, ele vai dar uma ideia de uma ação que foi realizada de maneira errada. Mas como assim, professor? Vamos ver o exemplo. Temos aqui misunderstand. Misunderstand vem da palavra understand, que significa entendimento. Ou significa entender. Ou seja, misunderstand vai significar a ação errada de não entender. Então, é o desentendimento, misunderstanding.
Temos aqui misbehave, behave, que significa o quê? Comportar. Então, seria a ação realizada de maneira errada de se comportar. Então, é descomportar. Ou seja, são palavras que você conhecendo o significado ou a ideia que agrega a esse prefixo ou sufixo, isso vai ajudar vocês a entender palavras nas quais vocês não têm muita certeza sobre o significado. Por isso, é muito importante, pelo menos, memorizar algumas das ideias que esses prefixos e os sufixos que vamos ver nas próximas aulas. Agora temos super, sub, over, under, hyper, ultra, mini, mega, giga, nano, que dão uma ideia de quê quando adicionado a uma palavra? Dão ideia de grau ou tamanho. Vamos ver alguns exemplos. Superman. Eu esqueci de colocar aqui todo vermelhinho, mas aqui é todo prefixo. Superman, super homem. Dá uma ideia de grau, um grau acima do homem. É o quê? Um super-homem. Subhuman, o quê? Humano. Dá uma ideia de grau, o quê? Abaixo do humano. Subhuman. Overdose também apresenta uma ideia de grau, ou seja, é uma dose a mais, ou seja, é uma overdose. Underestimate. Estimate vem de estimar, e o under vai dar uma ideia de grau que é abaixo, ou seja, é uma estimar abaixo. Underestimate, ou seja, subestimar. Hyperlink. Hyper indica um grau de velocidade, ou seja, um link super rápido. É um hyperlink. Ou ultra modern, ou seja, algo muito moderno, indica grau. Mini skirt, ou seja, mini saia. Skirt é saia, que indica o quê? Um grau de tamanho. Mega show. Mega show significa que é um grande show. Então, dá ideia de tamanho. Gigabyte, ou seja, também é uma ideia de tamanho. Tamanho de quê? De informação. Nanotube, ou seja, nano significa tamanho, algo bem pequeno. Então, um tubo pequeno, minúsculo. Nanotube. Temos também os prefixos co, anti e pro, que quando apresentados em uma palavra, eles vão adicionar aquela ideia de atitude ou comportamento, como vamos ver nos exemplos. Cooperate. Operate significa operar, agir de certa maneira. Vai dar aquela ideia de junto, operar junto, trabalhar junto, fazer algo junto, cooperar. Anti-democratic, ou seja, anti dá uma ideia contrária, tipo, é contra a ideia de democracia. Anti-democratic, antidemocrático. Pro-abortion, pro vai significar a favor. Abortion, aborto. E por aí vai. Temos as palavras ou os prefixos inter e trans, que eles vão dar uma ideia de local ou locação. Por exemplo, temos international. O que seria algo international? Inter vai dar aquela ideia que é entre lugares. Que lugar é esse? Entre nações. Transnational é algo que cruza, ou seja, algo que cruza nações. Transnational. E por fim, temos for, pre, post, ex e re, que vão dar uma ideia de tempo e sequência. Vamos ver o exemplo. Foresee. Foresee vem da palavra see. See é o verbo ver.
Foresee vai dar uma ideia de sequência, por quê? Vai ter um significado de antecipado, de antes. Então, o que você vê antes? Então, o que você vê antes, você prevê. Então, foresee significa prever. Preschool dá uma ideia de sequência, pois o que? Preschool vem antes da escola, entendem? Então, é a pré-escola. Post-dated. Dated vai significar algo datado, que possui uma data. Post significa algo que vem depois da data. Post-dated. Temos ex-husband, que vai indicar que é o quê? Ex. Não é husband. É algo que é depois do husband. Ou seja, vai dar uma ideia de sequência. Como também temos recap. Cap vai significar capitular. Então, se eu vou recap, eu vou capitular de novo. Então, eu vou recapitular. Então, pessoal, nós vimos alguns dos prefixos. Agora vamos, para não perder o jeito, vamos responder algumas questões, ok? Vamos começar. Primeiro, como temos dito, nós damos uma olhadinha no texto, identificamos o que podem ser as palavras-chave, as palavras repetidas, para depois passarmos para o enunciado da questão, lermos novamente o texto e irmos para a alternativa. Temos aqui 6-ear molars, que se repetem, 6-ear molars. Teeth, costumam se repetir. Aqui, ó. Children, kids, são palavras relacionadas. Teeth. Parents. Molars. Childhood. Essas são algumas das palavras-chave do texto. Agora vamos para o enunciado da questão, ver o que especificamente ele pede da gente. O texto aborda uma temática inerente ao processo de desenvolvimento do ser humano, a dentição. A informação quantificada, fiquem atentos a isso aqui, informação quantificada. A informação quantificada na mensagem. Quando se diz que as cáries dos dentes mencionados, informação quantificada, ou seja, vamos lidar com algum tipo de número no texto. Então, nós já identificamos aqui onde mais ou menos falam de números. Aqui temos aqui e uma idade aqui. Então, provavelmente, pessoal, nós vamos encontrar nossa resposta nesse parágrafo. Mas, mesmo assim, vamos ler o texto completamente para ter certeza. Vamos começar. The 6-ear molars, ou seja, os molares de 6 anos. The 6-ear molars are the first permanent teeth. Então, os molares de 6 anos são os primeiros, são os primeiros dentes permanentes. Então, vamos falar de dentes aqui, porque dentes se repetem. E dentes se relacionam a molars, que são molares. Vamos falar sobre dentes, assim como vimos no enunciado. They are the keystone of the dental arc. Então, eles são a keystone, ou seja, a fundação, algo muito importante. Então, eles são meio que a fundação do arco dental, of the dental arc. They are also extremely susceptible to decay, ou seja, eles também são extremamente suscetíveis a apodrecer.
To decay significa apodrecer. Parents have to understand that these teeth... Então, parents, olha a falso cognato aqui. Parents não vai significar parentes. Parents significa os pais, o pai e a mãe. Então, parents have to understand that these teeth are very important. Então, os pais devem entender, have to understand, que o quê? Que esses dentes são muito importantes. Olha aqui a informação codificada que ele pediu. Vamos ver o que é. Over vai dar uma ideia de mais. Então, mais de 25% do que? Of 6 to 7 year old children, das crianças entre 6 e 7 anos, have beginning cavities in one of the molars. Então, mais de 25% das crianças de 6 a 7 anos tem beginning cavities, ou seja, cáries iniciais. Cavities, nesse caso, nesse contexto dental aqui, vai se referenciar às cáries. Tem cáries iniciais in one of the molars, em algum de seus molares. The early loss of one of these molars, ou seja, a perda antecipada desses molares, causes serious problems in childhood, ou seja, causam problemas sérios, na infância, in childhood, and adult life, e na vida adulta. It is never easy for parents to make kids take care of the teeth. Nunca é fácil, it's never easy, nunca é fácil para os pais fazerem as crianças take care, ou seja, cuidarem, take care, cuidarem de seus dentes. Even so, mesmo assim, os pais têm que insistir e nunca desistirem. And never give up. Give up é uma expressão que significa desistir. Então, nunca desistir. Então, voltamos aqui para o enunciado de novo. O texto aborda uma temática inerente ao processo de desenvolvimento do ser humano, a dentição. Há informação codificada na mensagem quando se diz que as cáries dos dentes mencionados... O que acontece? Vamos ver. Aqui, ó. A única informação codificada é essa aqui, pessoal. Vamos ver o que ela significa. Então, mais de 25% das crianças entre 6 e 7 anos têm cáries iniciais em seus molares. Vamos ver se alguma das alternativas aqui confirma isso. Acontece em mais de 25% das crianças entre 6 e 7 anos. Olha aqui. É a nossa alternativa. Letra A. A B. Ocorre menos. Não é menos. Porque, over é mais. Então, não é a letra B. Letra C. Surge em uma pequena minoria das crianças. Também não. 25% não é uma minoria. É um quarto. Então, não é uma minoria. Então, começa em criança acima dos 7 anos? Não. Que ele fala entre 6 e 7 anos. Então, podem levar dezenas de anos para ocorrer? Não. Então, a alternativa correta é a letra A. Então, aqui nós temos uma tirinha. Vemos aqui uma criança. Ela olha para os seus pais e tem outra fala. Temos algumas palavras. Scariest, best, whole, watermelon. Ok. Vamos ver o enunciado para ver o que ele pede da gente. Tirinhas são construídas a partir de contextos sociais e podem promover reflexões diversas. Essa tirinha provoca no leitor uma reflexão acerca ou seja, qual é a reflexão que essa tirinha vai fazer a gente ter após lê-la. Vamos ver do que se trata. O menininho fala:
It's the scariest thing anyone could ever say to me. É a coisa mais scariest. Scariest significa assustadora, mais assustadora de todas. É a coisa mais assustadora de todas. Anyone could ever say to me. Que alguém poderia me dizer. Aí ele olha para os pais. Aí os pais estão falando entre si. America's Funniest Home Videos is the best show on TV. Então, os vídeos mais engraçados da América, ou os vídeos caseiros mais engraçados da América, is the best show, ou seja, é o melhor show, melhor programa da TV. Aí o pai responde, yeah, my favorite tonight. Então, yeah, sim, my favorite tonight was the guy who has accidentally swallowed a whole watermelon. Então, sim, o meu favorito hoje foi o cara que accidentally swallowed. Swallow é o verbo engolir. Swallowed, engoliu a whole watermelon. Watermelon significa melancia, whole, inteiro. Então, engoliu uma melancia inteira. Aí o menino, após ouvir isso dos pais, ele, o quê? Ele faz uma reflexão. Ele continua sua frase. You're going to grow up and to be just like your mom and dad. Então, você vai crescer e ser just like. Vai ser como sua mãe e seu pai. E você vê a cara dele. Então, qual é o tipo de reflexão que essa tirinha nos provocou? Vamos ler as alternativas. Letra A. Divisão de espaço com os pais? Não, eu não vejo isso. Letra B. Perda da atenção dos pais? Também não, porque você vê o que ele fala, não tem nada que demanda a atenção dos pais. Ele não está pedindo a atenção dos pais. Letra C. Submissão aos pais? Não, também ele, pela sua fala, ele não refere a isso. A ausência dos pais? Não, os pais deles estão bem ali com ele. Então, semelhança com os pais. Exatamente o que ele reflete, ó. Quando ele fala aqui no último quadrinho, You're going to grow up and to be just like your mom and dad. Você vai crescer e ficar igual sua mãe e seu pai. Então, letra E é a alternativa correta. Temos outro texto aqui que vamos ver do que ele se trata. Primeiro, o que temos que fazer? A gente olha o texto, identifica algumas palavras cognatas e vai marcando as palavras que costumam se repetir no texto, ou seja, as keywords. Temos aqui cyberbullying, bully, cyberbullying. Aqui, bully de novo. Cyberbullying. Anti-bullying. Cyberbullying, essa caneta. Deixa eu ver o que mais. Bullies. Being bullied. Então, por essas poucas aqui, harassment. Então, por essas poucas aqui que nós marcamos, podemos ver mais ou menos do que se trata o texto, ó. Cyberbullying e harassment. Ou seja, sobre cyberbullying, bully e harassment. Harassment vai significar assédio. Ok? Então, vamos agora para o enunciado do texto. De acordo com o texto, nos Estados Unidos, alguns estados têm leis específicas para assédio via meios eletrônicos, ou seja, cyberbullying. Já no Reino Unido, a instauração de processos contra praticantes de cyberbullying é mais difícil. Por quê? Então, essa é a informação que vamos procurar na nossa leitura completa do texto.
Então, cyberbullying is harassment through electronic means such as telephone text messages, social media such as Facebook and Twitter, or online blogs and bulletin boards. Ou seja, o cyberbullying é um assédio, harassment, é assédio through. Through aqui vai significar através. Através de quê? Meios eletrônicos como, such as, como telefone text, então, mensagens de texto, ou telefone text messages, mensagens de texto, social media, mídias sociais, como o quê? Como Facebook, Twitter, or online blogs, ou blogs online, e bulletin boards, ou quadros de boletim. In normal bullying, então, no bullying normal, students are given a daily break from the torment. Então, no bullying normal, os estudantes têm... Em bullying normal, os estudantes são dados o quê? Um dia de folga, a daily break from the torment. Então, do tormento, as bully and victim each go to their separate homes. Então, eles têm a break, eles têm um momento, quando que? O momento desse tormento, quando o bully, que é a pessoa que pratica bullying, e a vítima, cada um vai para as suas casas, separadamente. But for victims of cyberbullying, então, para as vítimas de cyberbullying, there is no reprieve, ou seja, não há descanso, não há esse tempo. As the abuse enters into their private lives. Então, não tem reprieve, não tem descanso. Por quê? Porque o abuso, esse abuso, ele entra dentro de suas vidas privadas. Aqui, in the US, nos Estados Unidos, there are at least 44 states that have anti-bullying laws. Então, nos Estados Unidos, há pelo menos, at least, 44 estados que têm o que? Anti-bullying laws, leis anti-bullying, on the books, ou seja, nas leis. Ou seja, enquanto, while, only 6 of them use the actual word cyberbullying. Enquanto, apenas 6 deles usam a palavra verdadeira, cyberbullying. The 31 others, os outros 31, have laws that specifically mention electronic harassment. Então, os outros 31 têm leis que especificamente mencionam o que? Electronic harassment. Então, assédio eletrônico. Aí aqui, segundo parágrafo, ele já começa a falar em UK, justamente o que pede o enunciado da questão, quando ele fala já no Reino Unido. Então, provavelmente a informação que queremos vai ser encontrada aqui. Então, prosecution in the UK is a little more difficult. Ou seja, o processo, o quê? Em UK é o United Kingdom, ou seja, o Reino Unido. Então, o processo no Reino Unido é um pouco mais dificultoso. It's a little more difficult, é um pouco mais difícil. While our schools are, enquanto todas as escolas são requeridas, o quê? To have, a ter anti-bully policies, ou seja, polícias anti-bullying no local, in a place. Aí agora, cyberbullying itself, it's not named as a crime, is a criminal offense, ou seja, cyberbullying não é. Então, o crime em si do cyberbullying itself, it's not named as a crime, as a criminal offense, ou seja, cyberbullying não é nomeado como um crime, não é um crime. Offenders in the UK would have to be charged under various other laws. Ou seja, os offenders, as pessoas que
praticam cyberbullying no Reino Unido teriam que o quê? Would have to be charged. Então, teriam que ser acusadas de outros crimes, de outros vários crimes. Então, include the protection from harassment. Então, incluída a proteção do assédio no ato de 2003, in the Act of 2003. This makes prosecution much more difficult. Ou seja, isso faz o processo se tornar ainda mais dificultoso, mais difícil. Authorities agree that in order to stop cyberbullying, autoridades concordam, agree, que para parar o cyberbullying, o quê? There has to be a parental involvement. Então, tem que ter um envolvimento dos pais, a parental. Parents need to be vigilant about their children's access to technology. Ou seja, os pais precisam estar vigilantes sobre o acesso de suas crianças à tecnologia. They should monitor their children's use of social media. Então, eles deveriam monitorar o uso das crianças das mídias sociais, especially children under age of 14, especialmente as crianças abaixo da idade de 14 anos. Bullies are not going to simply disappear. Então, os bullies não vão simplesmente o quê? Desaparecer. But parents can go along the way in protecting their children from being bullied. Então, mas os pais podem ir a long way, ou seja, os pais podem tomar outras medidas. Então, tomar outras medidas para o quê? Proteger seus filhos de sofrerem bullying, de being bullied. Então, voltamos aqui ao enunciado, onde ele fala especificamente, já no Reino Unido, a instauração de processos contra participantes de cyberbullying é mais difícil. Por quê? Letra A. As vítimas precisam recorrer às outras leis existentes, pois o cyberbullying não é considerado crime. Aqui, de cara, nós já temos a alternativa correta. Agora vamos ler as outras para a gente ter certeza. Letra B. As leis que regulamentam o uso da internet e dos meios eletrônicos de comunicação são inexistentes? Não, são existentes. Só que especificamente a de cyberbullying não é considerado crime no Reino Unido. Letra C. Os pais das vítimas não têm interesse em denunciar os agressores de seus filhos às autoridades competentes? Falso. Inclusive, os pais, como visto no texto, os pais tendem a monitorar suas crianças nas redes sociais enquanto é isso. Então, letra C, falsa. Letra D. Os estudantes com idade inferior a 18 anos não podem sofrer acusações na prática de cyberbullying ou bullying? Não, nada disso aqui é citado no texto. Então, não é a letra D também. As leis como proteção contra atos de assédio de 2003 estabelecem que o cyberbullying não é crime? Não foram essas leis de proteção ao assédio que estabeleceu que o cyberbullying não é crime. Então, dessa maneira, confirmamos a letra A como alternativa correta. E é isso tudo por hoje, pessoal. Muito obrigado e eu vejo vocês na próxima aula. Até mais. See ya!